Falar uma parada aqui hoje que é muito séria. É referente à questão dessa divisão que há entre dois polos. E que eu vou traçar aqui um paralelo entre supostas pessoas que se encontram na ala da direita e supostas pessoas que se encontram na ala da esquerda radical. Outro paralelo que eu vou traçar entre as pessoas que reproduzem estereótipos ligados à intolerância, como por exemplo racismo, por ignorância, e pessoas que se dizem combatentes de estereótipos excludentes, como por exemplo o racismo, mas que terminam tendo comportamentos que não são condizentes com aquilo que elas combatem. Aqui eu vou dar um exemplo simples. Cultura do cancelamento. O que consiste a cultura do cancelamento? A cultura do cancelamento ela consiste em um comportamento supostamente moralizante que entende que determinados comportamentos que fujam daquilo que nós entendemos, eu digo aqui me englobando no pacote, nós enquanto esquerda supostamente intelectual que compreende os estereótipos que não podem ser reproduzidos, ou determinados comportamentos oportunistas que acontecem na rede por pessoas ditas progressistas ou de esquerdas ou associadas à esquerda, temos a tendência de moralizar o comportamento dessas pessoas e dizer que elas não deveriam ou não podem agir daquela maneira porque isso não condiz com um pressuposto que vai englobar mais pessoas, que vai de certa maneira integrar pessoas, né? Então o que acontece é algo extremamente problemático, porque a cultura do cancelamento ela termina se tornando algo que primeiramente vai dividir os movimentos da esquerda. Aí vai vir aqueles ditos da esquerda radical que são rompedores do capitalismo, mas que não rompem com o capitalismo, né? Porque a maioria deles são youtubers e matam e morrem para conseguir views, para poder sobreviver integrados dentro do próprio sistema capitalista. E isso não é uma falácia, porque na realidade esses ditos movimentos comunistas deveriam se preocupar com uma possibilidade real de rompimento com o sistema capitalista e não só ficar teorizando sobre como Lenin pensava o rompimento com o capitalismo, como Gramsci pensava o rompimento com o sistema capitalista, como Marx pensou isso de maneira a causar esse rompimento. Mas esses indivíduos em si se propuseram e deram sua cara a tapa, né? Na sua vida pessoal, pagaram o valor para que houvesse pelo menos uma possibilidade de rompimento com o sistema capitalista, coisa que a maioria desses youtubers, a maioria não, todos eles na verdade, youtubers que tem por aí, inclusive um daqui, que eu não vou nem citar o nome, porque tipo, é uma pessoa que eu até acompanho, acho interessante algumas coisas que ele fala, só que tem muita coisa que ele fala bobagem também, certo? E você passa por intelectual, de um modo geral, é um cara inteligente, é um cara que estuda, mas fala muita besteira também. E está associado com alguns grupos daqui do local onde eu resido, né, do estado também, que seguem a mesma linha e que não necessariamente fazem parte da classe subalterna, como esse indivíduo que é mais famoso faz. Mas enfim, isso aí já é outra questão. O que acontece é que justamente permanecer no âmbito do discurso, não há uma possibilidade de rompimento real com o capitalismo, pelo menos nos moldes pelos quais nós estamos integrados, e essas pessoas que se intitulam anticapitalistas ou esquerda radical tendem a cancelar pessoas que se colocam no campo mais moderado, que eu também não concordo. Eu concordo muito mais com os pressupostos da esquerda radical do que com os pressupostos da esquerda dita moderada ou de centro-esquerda, ou seja lá o que for como você queira chamar. Só que o modo pelo qual a esquerda radical age é que se torna muito mais hipócrita do que a esquerda centrista ou a esquerda moderada, como eles podem chamar, se comporta, né? Porque eles se colocam como radicais anticapitalistas, mas eles estão integrados dentro do sistema capitalista. Lógico que eu entendo que
enquanto sistema predominante, não há ninguém que possa escapar do sistema capitalista nesse contexto. Só que o comportamento deles não é um comportamento de rompimento, mas só um comportamento de rompimento discursivo. E aí é que isso se torna muito mais hipócrita. Pelo menos esses que se dizem da esquerda moderada, que tentam conscientizar a população, eles conseguem se comunicar com a parcela da população. Diferentemente de ditos indivíduos de extrema esquerda, e aqui eu não estou atacando a esquerda, mas estou fazendo uma crítica que vai dar vazão justamente ao crescimento da direita, porque a direita ela tem uma possibilidade muito maior de se comunicar com a população. Por quê? A direita utiliza já uma linguagem utilizada pelo grande público, que já é reconhecida pelo grande público, que está diante dos costumes que o grande público costuma reproduzir, certo? Através da linguagem, através de uma análise aqui mais lacaniana do contexto, né? Da reprodução da linguagem, da representação da linguagem em relação aos comportamentos assimilados àquelas representações linguísticas. Então a direita tem um discurso muito mais simplório e que fácil pode ser assimilado pelo grande público, certo? E a esquerda vai se perdendo, vai se fragmentando, vai criando essa noção aí da cultura do cancelamento, que serve muito mais para apontar o dedo para aquele esquerdista que não se comporta como eu acho que deveria se comportar, não cria um elo de comunicação com a população de um modo geral para poder explicar como, por exemplo, certos comportamentos excludentes que vão reproduzir racismo, mesmo que as pessoas não tenham consciência disso, que elas pudessem evitar esse tipo de comportamento, mas se torna um comportamento muito mais de julgar essas pessoas, né, de colocá-las como racistas, de colocá-las como coniventes com o sistema vigente, né? A questão aqui que se dá justamente por esse fato, que tem muitos ditos comunistas radicais ou membros da ala da esquerda radical que se tornam antirracistas, que se colocam muito mais como pessoas muito mais excludentes do que o maior dos elitistas da direita, porque muitas vezes por vir de tentar explicar como uma pessoa não deveria ser racista, eles terminam por afastar as pessoas de uma compreensão do porquê que elas não deveriam ter aquele determinado comportamento, sabe? Justamente por conta da dificuldade de comunicação que a esquerda, de um modo geral, isso todas as alas dela criou para se comunicar com o público. E isso acontece inclusive entre academicistas, né? Julgamentos. Tem pessoas que estão, de certa maneira, lutando pela mesma causa, só que existe uma falha de comunicação intelectual que faz essas pessoas se colocarem num posicionamento de julgamento. Aconteceu comigo, cara. Aconteceu comigo. Justamente essa questão dessas pessoas ditas que defendem o movimento antirracista, antifascista, seja lá o que for. Elas se aproveitam de uma prioridade do discurso por conta da localização do contexto de fala no qual elas se encontram enquadradas, para poder, a partir daí, justamente criar possibilidade de diálogo, né? Enquanto elas poderiam usar isso para trazer uma aproximação, inclusive a partir dos próprios acadêmicos, que por vezes possam reproduzir estereótipos racistas ou excludentes, aproximar esse diálogo, mas não, cria um distanciamento entre os próprios acadêmicos a partir de um julgamento que se torna desnecessário, e pessoas que inicialmente estariam também defendendo as mesmas causas que elas, só que existe uma falha da comunicação. E aí existe um afastamento entre a própria esquerda acadêmica, existe um afastamento entre a esquerda acadêmica e a esquerda não acadêmica, aqueles que poderiam ter um discurso mais assimilado à esquerda. Existe um afastamento daquelas pessoas que terminam por não se identificar com pressupostos da esquerda e terminam sendo empurrados para a direita, certo? E se torna algo extremamente complicado quando você vai observar o resultado geral disso. Porque se existe uma dificuldade de compreensão desde as pessoas, por uma questão educacional, de compreender quais são as origens dos problemas da compreensão de raça, que é uma visão extremamente colonialista, né? Que serviu para hierarquizar pessoas, e ao mesmo tempo essa noção de raça se impregnou na sociedade
de um modo que se refletiu nos aspectos característicos fisiológicos dessas pessoas, mas que se permeou com pressupostos de hierarquização colonialista, como é que você vai, já é difícil comunicar isso para pessoas que não têm um conhecimento mais profundo dessas questões, entre outras, por motivos óbvios, que não deveriam ser julgadas, mas se torna complicado criar um ambiente de diálogo, de compreensão com essas pessoas. E ao mesmo tempo também se torna complicado dialogar com pessoas que supostamente deveriam ter a voz da palavra e atuar de uma maneira que fosse muito mais efetiva no sentido de conscientização, inclusive a partir da cadeia de cima daquilo que é considerado academia, não só na academia, mas um ambiente intelectual, e não conseguem se comunicar. Como é que a gente vai conseguir algum avanço? E aí justamente o momento que eu faço a comparação de que esse tipo de ataque a pessoas que estão defendendo as mesmas causas que nós, por mais que elas pisem na bola vez ou outra, reproduzam coisas que seriam supostamente excludentes, mas será que a gente está se comunicando da maneira adequada com essas pessoas? Se a gente não consegue se comunicar com pessoas esclarecidas sobre coisas que são realmente importantes de serem consideradas, como é que a gente vai conseguir se comunicar com as pessoas que estão na camada de baixo da população? A questão aqui é muito mais complicada do que parece. A esquerda se preocupa em atacar outros ambientes da esquerda que não agem de acordo com aquilo que eles acham que deve ser predominante. Só que a própria esquerda radical, que se considera radical, ela não tem nada de radical. A partir do momento pelo qual ela continua reproduzindo os estereótipos, apesar de discursar no sentido contrário, referente ao discurso capitalista, mas permanece no âmbito do discurso. Essas pessoas continuam integradas e correndo atrás de ideias capitalistas, com seus canais no YouTube. Não que elas acho que elas devessem apagar seus canais, que devessem parar de lucrar, certo? A luta é justamente isso, por espaços, que essas pessoas permaneçam ganhando mais espaço para poder divulgar conhecimento a um nível que poderia ser considerado realmente como disseminação do conhecimento, não como algo estático ou estanque. Mas os pressupostos pelos quais regem os comportamentos dessa pessoa não me leva dessas pessoas não me leva a crer nisso, sabe? Isso para mim fica muito claro. E aí a esquerda segue errando, segue jogando no colo da direita, tanto quanto a população mais carente de informação, e por muitas vezes até quem está do mesmo lado que eles, sabe? E é um conjunto de hipocrisia que se dissemina. Enquanto isso, nós que somos da camada mais vulnerável vamos seguindo e sofrendo as consequências, mesmo estando conscientes ou não desses problemas. Essa é que é a questão, cara.